E hoje falaremos de um assunto muito interessante. Um programa voltado para ciência, tecnologia e inovação de uma forma muito diferente. O programa de biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos. E ao meu lado está a coordenadora geral desse programa, a professora Cristina. Professora, o que vem a ser esse programa? Como que ele foi criado? Qual a principal função de um programa dessa natureza? Ele foi criado em 2004 e o principal motivo e o diferencial dele para os outros programas é que ele é multidisciplinar. Então ele engloba vários especialistas, vários docentes nas várias áreas de conhecimento. Professora, mas quando se fala multidisciplinar, a professora mantém um laboratório, que nós estamos aqui dentro deles, e estamos percebendo que o pessoal está trabalhando ali do lado, que são os seus orientados. Orientados que vão de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tantos outros. Professora, o que significa tantos anos de trabalho orientando em ciência, mostrando linhas, trabalhando linhas diferentes de pesquisas? Conta um pouquinho dessa sua história. Essa é uma conquista, a gente pode dizer dessa maneira, porque todo professor que tem a possibilidade de orientar jovens cabeças pensantes, quando a gente vê o progresso deles, o caminhar deles nos vários níveis, como você tão bem citou, desde iniciação científica e tecnológica, passando por TCC, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado e pós-doutorado, a gente sente como uma mola de uma engrenagem. São várias peças que se encaixam para gerar um produto final voltado para a sociedade. Então a gente fica muito feliz em participar desse processo. Professora. Professora doutora Cristina Paiva de Souza, marca esse nome aí, viu? Professora, é uma coisa muito importante. A microbiologia, ela acaba mostrando soluções para a sociedade de uma forma muito dinâmica. Me explica um pouquinho como que a ciência, dentro dessa área específica, dentro do seu laboratório de microbiologia e biomoléculas, contribui para o desenvolvimento social de um país. Esse é um desafio muito grande que a gente tem, mas como a gente sabe, o mundo é microbiano. Quando a gente fala dessa maneira, a gente gosta de salientar que vários trabalhos envolvendo física, química, matemática, biologia e biotecnologia, eles podem fazer uso tanto de micro-organismos quanto dos seus bioprodutos. No nosso caso, especialmente, a gente tenta bioprospectar micro-organismos endofíticos no cerrado, pesquisar a produção de metabólitos secundários bioativos e ir em busca de substâncias, essas substâncias que eu acabei de falar, que tenham potencial na inibição de outros micro-organismos, na produção de substâncias anti-inflamatórias, antitumorais, e assim a gente tenta voltar um pouco do nosso conhecimento desenvolvido para a sociedade. É nesse momento que a gente imagina, você que nos assiste, uma infecção em um hospital, uma contaminação hospitalar, ou mesmo em áreas tão diferentes que acaba afligindo, atacando, nos prejudicando fisicamente em várias áreas, seja ela nas ciências agrárias, seja ela em várias áreas do conhecimento. Essa área que a professora pesquisa, essas linhas, estão muito diretamente envolvidas em várias áreas do conhecimento, né, professora? Há momentos que a professora fala dentro das ciências agrárias ou fora delas, das ciências humanas, na medicina. Professora, conta um pouquinho como migra tanto quanto é importante a microbiologia e as biomoléculas. A importância está fundamentada na capacidade que a gente tem de usar micro-organismos em todas essas facetas. Você tanto pode usá-los para verificar a produção de moléculas bioativas, pode ser feito o uso de nanotecnologia, a tecnologia em sílico, novos progressos envolvendo imagem, como a gente tem vários professores em colaboração na USP, e assim também na Embrapa e em outras grandes instituições, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. A gente tem essa rede de trabalho dessa maneira. Pensando em rede de trabalho a nível nacional e internacional, que a professora trabalha com vários laboratórios, fora do país inclusive, ela acaba trazendo, ajudando para que a ciência cresça mundialmente.
ela vai para a fronteira do conhecimento de maneira exemplar. Professora, conta para a gente, nesse momento, em algum momento, a professora conversou também com o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica com o professor Vanderlei Banhato. O que foi prospectado, o que foi se conversado? De que forma a ciência que a professora trabalha vai junto com a ciência que o professor Vanderlei trabalha, e aí a ótica fotônica junto com a microbiologia e a biomolécula, de que forma isso tudo se encaixa e desenvolve ciência? É bastante importante a sua pergunta. O professor Banhato é uma referência no mundo, um dos pesquisadores mais prolíficos, a gente sabe disso. E a microbiologia, a biotecnologia e a fotônica, elas podem se reunir no intuito de utilizar algumas habilidades que os micro-organismos têm, tá? Tanto para produzir novas substâncias, como também pode ser usado a biofotônica para inibir o crescimento desses micro-organismos potencialmente patogênicos. Interessantíssimo. E com isso, professora, quando você inibe um micro-organismo que é patogênico, que vai causar um tipo de doença, se assim posso traduzir, a professora está, de uma certa forma, contribuindo para que o mal não cresça, para que aquilo não se torne um problema social. A gente pode colocar dessa forma, professora? Eu acho que sim, mas é importante a gente lembrar também que de todo o universo microbiano conhecido, 95% são micro-organismos comensais ou saprófitas. Significa dizer que são aqueles que não têm habilidade de ocasionar doenças. Esses que têm um conhecimento, uma capacidade de produzir doenças, a gente tem um universo de apenas 5%. É bem pequeno. Então a professora também trabalha com aqueles que são benéficos para a sociedade. Então quando se fala de fungo, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismo, existe o benéfico. E de que forma, professora, o micro-organismo benéfico ele pode ser aplicado para a melhoria da nossa qualidade de vida? Nos dê alguns exemplos, professora. Um exemplo seria a competição. A gente pode utilizar um micro-organismo que produz uma biomolécula para inibir um patogênico. Um outro exemplo seria o uso de alguns micro-organismos na agricultura para melhorar geneticamente determinadas plantas ou fazer o controle biológico de pragas. Tá? Acho que esses dois exemplos ilustram de forma bastante ampla um pouco do que a gente faz aqui no nosso laboratório. Professora, eu verifico que em alguns momentos, determinadas chamados de insetos pragas, né, são aqueles que causam danos à agricultura. Uma lagarta, por exemplo, ela pode ser o controle biológico ou quando se massifica a quantidade de lagartas em uma determinada lavoura, no caso podemos exemplificar com o milho, ela pode ser diminuída a população dela e se tornando controlada biologicamente através de um fungo, por exemplo. Esse seria um exemplo típico de que a área da microbiologia, da biomolécula, atuando para minimizar problemas, inclusive ambientais? Sim, pode ser visto dessa maneira, porque você pode controlar usando um controle tradicional que pode ter um impacto maior na saúde do homem, como o uso de inseticidas, de pesticidas, mas usando o controle biológico, utilizando vários organismos, como bactérias, Bacillus thuringiensis, por exemplo, ou alguns fungos também, a gente pode ter um impacto bem menor e conseguir um efeito maior. Tá? Professora, mas é importantíssima essa sua linha de trabalho. Nós estamos em São Carlos, São Paulo. Aqui, para quem não sabe, nós estamos com a professora doutora Cristina Paiva de Souza, que é coordenadora da pós-graduação do programa PPGQ Biotech. Nós estamos com uma pessoa carismática, uma cientista bastante renomada. A professora publicou muito durante toda a sua trajetória científica. Conta um pouquinho dela. Começou com iniciação científica, foi para mestrado. Como que foi a trajetória científica da professora? De uma forma que a gente pode dizer resumidamente, é um passo depois do outro, né? Sempre atingindo um novo patamar. Começamos realmente com iniciação científica e tecnológica, depois passamos para a pós-graduação, na medida que fomos credenciados em programas de pós-graduação, e assim a gente tenta colaborar também na formação de estudantes. Professora, agora, para quem nos assiste, para quem chega no laboratório da professora, ou para quem imagina, eu gostaria muito de entrar para a área da microbiologia, como que a pessoa deve pensar, como ela deve agir para iniciar nesse campo tão brilhante?
Eu acredito que toda pesquisa científica, todo o início, ela advém da curiosidade. A boa curiosidade, a curiosidade científica. Então, quando a gente tem uma mente de um estudante voltada, com um perfil voltado para ensino, para pesquisa, para extensão, a partir daí surge uma ideia. E no nosso laboratório, além da minha presença, além da minha coordenação no laboratório, nós temos a satisfação de comentar que temos também o professor Paulo Teixeira Lacava, que é da área de microbiologia ambiental. Então, a gente trabalha em colaboração e isso foi um momento bastante enriquecedor para o nosso LAMIB. Agora, professora, quem nos assiste deve estar pensando assim: eu gostaria de mandar um e-mail para a professora, ou mesmo conhecer os trabalhos que porventura ela tenha publicado, ou os livros que ela publicou, ou coisas que ela desenvolveu. Isso me causou bastante curiosidade, deve ter muita gente pensando assim. Qual que é o meio de chegar até a professora para que tirem dúvidas, ou criem, ou ampliem o universo do conhecimento? Uma das maneiras práticas seria passar um e-mail, enviar um e-mail, talvez para o ppgbiotech@ufscar.br, tá? E com relação às nossas publicações e com relação às orientações, o CV, o Curriculum Vitae Lattes, ele nos torna bastante visíveis com relação a isso. Que legal, professor. Agora, vocês que não conhecem, que estão conhecendo agora, esse é um dos laboratórios às quais a ciência é aplicada, através do conhecimento. Até eu vou chegar bem próximo ali, curiosamente, eu vou aguçar a curiosidade de vocês, coisa que eu nem sei ainda o que significa essa linha. Mas junto com a professora, eu vou causar aqui uma certa provocação e entender. Olhando ali, Mário, olha, nós estamos vendo sementes de milho. Vamos chegar bem próximo aqui, professora? Vamos chegar aqui bem próximo. A professora é uma das orientadoras, não é dessa linha. Vocês estão vendo essa semente? Semente de milho. Elas são sementes tratadas, né? Isso para que pragas e doenças ela possa germinar sem problema algum. E isso, lógico, que vai ser motivo de ciência. Professora, e nesse momento, a microbiologia e a biotecnologia estão presentes numa semente de milho. De que forma elas se encontram presentes, no caso, numa semente de milho? Explica só para que as pessoas entendam um pouquinho melhor onde que está inserida a ciência nessa história. A biotecnologia a gente pode pensar como um processo biotecnológico, desde o início da semente até a germinação, passando por casa de vegetação, por exemplo. Estou me aventurando um pouquinho na área do professor Paulo Lacava. E a microbiologia, como que a gente pode entender? Seria uma relação da microbiota, tá? Microbiota seria um conjunto de micro-organismos que estariam se interrelacionando microbiologicamente, biotecnologicamente com essa semente. Inclusive os micro-organismos existentes no solo. Sim, os do solo, os do ar. É como aquela frase que eu disse no começo, que o mundo é microbiano. Eles estão presentes na grande maioria dos ambientes, inclusive em ambientes chamados extremos. Extremos de temperatura, de pH, de pressão. São micro-organismos chamados extremófilos, pertencentes ao domínio Archaea. Que bonito. Vocês entenderam todo esse universo? E aqui tem ciência, tecnologia, inovação, agricultura. Aqui existe evolução. Aqui tem a tentativa de fazer melhor. Aqui nós chegamos bem próximo da fronteira do conhecimento. Foi assim que eu tive a felicidade de conversar, dialogar e apresentar para vocês a professora doutora Cristina Paiva de Souza. Sejam bem-vindos. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Novas tecnologias e pesquisas na área de prevenção e controle de infecções hospitalares. Parece um assunto bastante extenso, mas realmente específico o suficiente para a gente bater papo com essas pessoas aqui, ó. Super legal, a Josélia, o Carlão, o Carlos, que trabalham esses conceitos de maneira bastante interessante. Mas o que vem a ser essa área? Como que ela é desenvolvida? Vou começar conversando com o Carlos aqui. Carlos, conta pra gente, o que vem ser essa área? Eu sei que ela é uma área estratégica bastante interessante, e tem muita gente pensando nessa área e pesquisando nessa área. Sim, Kleber. Nosso setor em si, ele visa bastante a redução da taxa de infecção hospitalar, consequentemente também a redução de custos para a instituição.
E a gente foca muito isso na prevenção e também num trabalho mediante protocolos médicos, sim, para a gente ter uma conduta correta de tratamento, principalmente com os antimicrobianos aqui utilizados na instituição. Interessante é que reduzir o uso de antibióticos, a exemplo de muita gente utilizando pesquisas, Dr. Banhato, por exemplo, a equipe dele usa a luz como um fotossensibilizador para muitas vezes tratar problemas de infecção de garganta. Isso é muito importante. A pesquisa traduzindo essa área de redução de antibióticos, mas aqui dentro também tem. Agora, a Gisélia sabe me falar muito bem. Gisélia, fala para mim, como que é feito esse trabalho aqui dentro do hospital? Como que vocês conseguem triar, ou pelo menos fazer a prevenção da infecção? A prevenção da infecção ela é feita, a gente faz em 2 momentos, né? Nós realizamos a chamada busca ativa e busca passiva, tá? A busca ativa a gente vai fazer dentro do hospital, principalmente em áreas críticas, tá? Como UTIs, centros cirúrgicos. Fazemos em todo o hospital, mas nesses setores mais críticos, nós temos a obrigatoriedade de fazer diariamente, tá? E isso, então, é feito através dos sistemas informatizados, que nós temos os prontuários de todos os pacientes, então a gente olha prontuário por prontuário, para identificar qual que foi o dispositivo que foi colocado, o risco de adquirir uma infecção através daquele dispositivo, e fazemos a busca no setor mesmo, tá? Então, nós realizamos essa busca todos os dias, nós, enfermeiros e as técnicas que trabalham com a gente, tendo 2 técnicas, nós vamos no setor. Então, eu olho todos os dias cada paciente que está no setor crítico, nas UTIs, para verificar se os dispositivos que foram inseridos, se eles estão dentro dos protocolos da instituição, evitando, assim, uma possível infecção, visto que esse paciente que está no setor crítico, ele tem maior probabilidade de adquirir uma infecção, tá? Também realizamos a busca fonada, que é a busca passiva, mas fonada, que é a busca externa. Então, todo paciente que adentra no nosso hospital realiza cirurgias que são consideradas pelo Ministério da Saúde, que tem que acompanhar durante um período determinado pelo Ministério da Saúde, nós acompanhamos e verificamos se essa cirurgia ela foi efetiva e se não houve nenhum problema relacionado ao procedimento ou ao tempo de permanência dele na nossa instituição, tá? Todos esses dados nós repassamos ao Ministério da Saúde, tá? Além desse trabalho que a gente faz de corpo a corpo, através do sistema, nós realizamos as campanhas de prevenções, né, pontuais e anuais, tá? Então, focamos bastante na higienização das mãos, porque isso já é sabido que a prevenção de infecção, o maior fator de prevenção é a higienização das mãos, seja ele por água e sabão ou álcool gel. Então, a gente orienta, além dos profissionais que aqui estão, as pessoas que também adentram no nosso recinto, né? Então, são campanhas diárias que nós fazemos, né, com uma certa frequência, porque a questão do treinamento ela tem que ser muito frequente, porque as pessoas acabam se habituando e deixando de fazer, de repente, o que é correto. Então, a gente está sempre realizando esses treinamentos diariamente. Tá? Se nós imaginarmos que numa instituição como a Santa Casa de São Carlos tem tanto cuidado com infecção, é exatamente para ter uma qualidade em serviços que aqui sim existe. Uma equipe técnica bastante apurada, bastante preparada para poder trabalhar esses conceitos. Nós sabemos que temos a equipe, o médico e muita gente trabalhando conceitos aqui dentro da Santa Casa para evitar as possíveis infecções ou contaminações de qualquer natureza. Imaginem só, um departamento que se preocupa com a tua saúde, inclusive aqui dentro do hospital. Agora, conta aí, Carlão. Controle, auditoria microbiana. Eu sei que alguma coisa já foi dita, a Júlia falou alguma coisa, mas me explica um pouquinho como que é o dia a dia, como que vocês controlam, como que vocês auditam, como que é isso aí? Eu sei que vocês têm que ir lá, ver o prontuário do paciente, ver várias coisas, mas isso, qual é a forma de fazer? Explica um pouquinho para a gente, a Júlia já explicou brevemente, mas conta para a gente de quando acontece algo. Qual que é a atitude? Qual é a posição de vocês diante de um problema dentro do hospital? Kleber, primeiramente é desenvolvido, elaborado
no caso pela doutora Ana Lúcia, os protocolos médicos, junto com a coordenação de cada determinada especialidade médica, se reúne, elabora, discute e padroniza determinado protocolo instituído aqui na instituição. A partir daí, a gente vai tomar as condutas de auditoria. Conforme a gente vai analisando, a gente tem uma padronização de antimicrobianos, que a gente faz uma auditoria diária aqui, em cima dessa padronização, e a partir daí a gente analisa se esse antibiótico prescrito, no caso prescrito por determinado médico, está mediante o protocolo. Não estando, a doutora Ana Lúcia, a gente vai estar entrando em contato com o médico, vai avaliar, vai discutir o caso a caso, a gente analisa caso a caso, para ver se realmente tem um porquê de não estar dentro do protocolo, é um outro tipo de conduta ou não a ser tomado pertinente ao protocolo. E fora isso, também a gente analisa, estuda também, conforme nessas auditorias via sistema, a via do medicamento está correta, a posologia, o horário, a gente analisa essas questões via sistema também. A gente não consegue fazer isso 100% nos antimicrobianos do hospital, mas nos mais críticos, nos antibióticos mais importantes, tanto em relação a custo como os de última geração, que tem um amplo espectro de ação, e que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque a gente pode estar deixando os micro-organismos existentes aqui no hospital mais resistentes a eles, se eles forem utilizados de maneira incorreta. Agora, tem pesquisa sendo feita nessa área, você poderia explicar um pouquinho? Você também foi motivo aí de teses, de dissertações, teve pessoa que utilizou a metodologia, a forma correta, técnica de controles para escrever tese e dissertações dentro de diversas áreas. Isso existe? Em relação a isso, até mesmo voltando nos protocolos, é tudo estudado, baseado em estudos, referências que outros hospitais, instituições, pesquisadores, a doutora Ana faz um filtro em relação a isso para ter um parâmetro e uma diretriz bem mais apurada para a gente estar atuando aí sendo um embasamento melhor aí nas condutas diariamente, né? Então, quem se deparar aqui dentro do hospital com pessoas da área de infecção hospitalar, não se assuste não, ele está cuidando da tua saúde, viu? Ele está verificando se os procedimentos estão sendo corretos, se os antibióticos estão sendo aplicados no tempo correto, o tipo de antibiótico e tantas outras coisas que eles acabam verificando. Mas, Jô, conta aí pra gente, quanto tempo nessa área, o que significa estar trabalhando num lugar como esse, o quanto somou para a tua vida, o que você entende desse trabalho dentro do hospital? É importante? Como? Com certeza, é bastante importante. Eu estou atuando nessa área há 1 ano e meio. Na verdade, sou já enfermeira do trabalho, já atuava aqui dentro da instituição, trabalhava com a saúde do trabalhador e continuo trabalhando com a saúde do trabalhador também, porém, agora com um olhar mais voltado para o paciente, né? A gente acaba vendo os dois lados. Eu acho de suma importância, porque muitas vezes o paciente ele entra dentro de um hospital para fazer uma cirurgia teoricamente simples, e muitas vezes ele não consegue sair. Isso é uma realidade de uma instituição do interior? Não, isso é uma realidade do mundo, né? As infecções hospitalares, elas são altíssimas no mundo, né? Principalmente nos setores críticos. Então, nós temos que ter, sim, um olhar importante para essa área, né? E, assim, como você falou, o que a gente faz aqui dentro é em prol da qualidade do atendimento prestado ao paciente. Tá? Trabalhamos para a instituição, no entanto, visando o bem-estar e a qualidade do que é prestado ao paciente. Aqui também nós estamos discutindo as áreas do conhecimento e da pesquisa sobre o uso racional de antibióticos. O antibiótico não pode ser utilizado de qualquer forma. Carlão, conta pra gente, o uso de maneira aleatória, de maneira errada, de uma maneira desequilibrada, antibióticos pode causar muito mais mal do que benefícios? Com certeza, Kleber. Esse uso irracional aí pode estar levando
aos micro-organismos existentes, à flora do hospital, a criar uma resistência a quase todas as classes de antibióticos e aí se tornar o que a gente conhece como bactéria multiresistente. E isso a gente não vai tendo armas para estar combatendo esse tipo de bactéria, de micro-organismo. Então, por isso que a gente, utilizando o antibiótico de forma correta, no momento correto, na sua dose e horário correto, administrando de forma correta, a gente consegue ter uma redução nos níveis de resistência da flora aqui do hospital, deixando ela mais sensível a classe maior de antibióticos, a vários tipos de antibióticos, e a gente, consequentemente, tem mais opções de tratamento. Utilizando de forma incorreta, vai se diminuir o número de antibióticos para ser utilizados em determinados micro-organismos, e seria esse o principal foco nosso aqui nesse controle, para ter a utilização correta e ter esse uso racional aqui de antimicrobianos dentro da instituição. Para lembrarmos um pouco, o Dr. Vanderlei Banhato acabou defendendo essa tese, inclusive em vários seminários nacionais e internacionais, vários encontros de ciência pelo mundo, dizendo que o uso do antibiótico de maneira correta e também os perigos e os benefícios e malefícios dessa área, ele explicou muito bem, que foi tema de pesquisa. Mas, pensando assim, nós temos pessoas imaginando que o mundo pode ser melhor, que as coisas aqui trabalhadas de maneira controladas e corretas nos trará benefícios, inclusive para a nossa saúde. Eu fico por aqui. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Professor Banhato, o café, ele é feito com água. E por que ele é negro e não transparente? Não só o café, mas a Coca-Cola, todos esses líquidos que são feitos à base de água, mas são adicionados nesse líquido determinadas moléculas, né? O líquido tem as moléculas de água, todos sobrenadantes, todos em movimento, e quando você adiciona algumas moléculas diferentes, que são as chamadas moléculas pigmentadas, são pigmentos, elas então absorvem a luz. E se ela absorver totalmente a luz, ou a maior parte da luz, ela tem a característica negra. Então você olha, você vê o café, é como se toda a luz ali desaparecesse. E de fato desaparece. Ela é totalmente absorvida pelas moléculas que advêm do café, que são chamadas moléculas pigmentadas. Se você pegar agora uma água e dissolver um pouquinho de groselha, ela tem a forma avermelhada. Por que ela fica avermelhada? Porque, na verdade, de toda a luz que você jogar nela, a vermelha é a única que consegue passar. É a única que consegue se difundir e ser transmitida. Então ela toma a aparência avermelhada. Quando nós temos líquidos que eram transparentes, mas a gente coloca nele, dissolve nele moléculas pigmentadas, eles podem adquirir cores diferentes, tá certo? E isso advém das moléculas extras que são adicionadas a essa solução. O café tem muitas moléculas, não é só cafeína. Tem um extrato enorme de moléculas toda vez que você põe o café, água quente. A água dissolve essas moléculas e traz para a solução. E às vezes tem um aroma e um sabor delicioso.
Música